Olá pessoal, tudo bom? Bem, eu estou aqui de volta hoje para começar uma sequência de vídeos aí falando sobre polimerização em cadeia. Uma sequência parecida com essa que eu fiz anteriormente, né, foi sobre polimerização em etapas, né? E, e essa agora, né, ela compreende um número muito grande aí de polímeros importantes, bem maior do que a polimerização em etapas, né, em termos digamos assim, de massa produzida, né? Se você for ver ali polietileno, polipropileno, PVC, poliestireno, né? E entre os polietilenos, o de alta e o de baixa densidade, né? Todos esses polímeros ali aí que eu citei, eles estão na lista ali dos 6, né? Mais produzidos. Então só a polimerização que fica, só o polímero que fica dentro dessa lista aí, que é em etapa, seria o PET, né? Então os outros 5 ali, ou seja, PRBD, PEAD, PVC, PS, polipropileno, né, são obtidos pela polimerização em cadeia. Tá? E obviamente que existem muitos outros, né, obtidos por polimerização em cadeia, né, os acrílicos, né, as borrachas de Dieno e também as olefínicas como o EPDM, a borracha EP, a borracha butílica. Então, são alguns exemplos aí, né, de vários polímeros obtidos pela polimerização em cadeia. Então, a primeira coisa que eu vou falar nesse vídeo aqui, né, que é um vídeo introdutório sobre o assunto, é exatamente o que é a polimerização em cadeia em si. Embora eu já tenha falado disso, né, nos vídeos iniciais, mas é bom deixar aqui, né, como uma espécie de lembrança, né, e revisão. Então, a polimerização em cadeia é aquela que explora as duplas ligações dos monômeros. Então, os monômeros que são usados para a síntese de polímeros em cadeia são aqueles que têm dupla ligação. O eteno, por exemplo, para gerar o polietileno, né? O propeno para o polipropileno, o cloreto de vinilo para o PVC. Então, são monômeros que têm duplas, e essas duplas são exatamente usadas, né, para a polimerização acontecer. Isso quer dizer o quê? Elas garantem a tal funcionalidade 2. Né? No momento que elas são quebradas, vamos supor, por um radical, por exemplo, são gerados 2 pontos reativos ali, um deles se liga ao radical e o outro ponto está ali remanescente para reagir com outro monômero, que, por sua vez, vai ser quebrada a sua dupla e vai unir, vai gerar um outro ponto, e assim a polimerização vai acontecer. Né? E, obviamente, é uma coisa simples que eu vou dizer agora, mas é importante só para dar uma enfatizada, né? Que é o seguinte: o monômero tem dupla, obrigatoriamente a polimerização dele é em cadeia? Não obrigatoriamente. Eu citei um exemplo recente, né, na aula de termofixo, de monômeros que têm dupla, são os ácidos insaturados, e esses ácidos insaturados são diácidos e eles eram polimerizados em etapas a partir da exploração, da reação dos grupos ácidos. Porém, continuava, né, no polímero pronto, as duplas ligações permaneciam ali, e elas eram exatamente exploradas no momento da cura, e aí acontecia exatamente uma polimerização em cadeia por explorar essas duplas remanescentes na cadeia principal, porque esses monômeros eram insaturados. Né? Então, o que eu quis dizer aí foi o quê? Que por uma etapa aí o polímero o polímero foi gerado a partir de monômeros com duplas, sem ser polimerização em cadeia, ou seja, foi polimerização em etapas, porém, essa dupla acabou sendo usada numa etapa posterior de cura, que acabou sendo um processo de polimerização em cadeia. Tá? E é só para dar um exemplo aí, mas isso aí é o que acontece. Você tem lá o eteno para gerar o polietileno, por exemplo, ele vai ser atacado ali, né, a dupla, vai ser rompida e vai gerar 2 pontos reativos, e isso aí é a tal funcionalidade 2 que garante a polimerização acontecer. Tá? Então, citei aí alguns polímeros, citei
polímeros bastante importantes, né, em termos de produção mundial. Uma coisa que agora é importante citar aqui, e aí eu faço um paralelo com a polimerização em etapas, é o fato de que nessa polimerização, ou seja, na polimerização em cadeia, ela tem etapas distintas, né? Diferente da polimerização em etapas, que acontece uma coisa só, que eu dizia, né? Do início ao fim, que era o quê? Apenas reação entre grupos terminais, ou seja, apenas reação entre aquelas funções orgânicas lá. E mesmo com o polímero final, ele continua tendo lá os seus grupos reativos, que teoricamente poderiam continuar reagindo e a cadeia continuar crescendo. Sendo que às vezes por uma questão de probabilidade de encontro isso não acontece mais, ou então por excesso de um dos reagentes, ou então simples adição de algum composto, digamos assim, que impeça a continuidade da reação acontecer, ou também tirar da condição de reação, como eu falei, né? Ou seja, baixar uma temperatura, né? E isso tudo são fatores que impedem o crescimento além de um valor desejado lá na polimerização em etapas. Mas do início ao fim só acontecia a reação entre grupos remanescentes nas pontas dessas cadeias em crescimento aí. Já no caso da polimerização em cadeia, existem etapas distintas, que são principalmente o que? A iniciação, a propagação, a terminação e podendo ter uma reação de transferência também. Tá? E antes de eu falar dessas etapas aí, daqui a pouquinho eu volto para isso, acho que é importante eu falar de outra coisa antes, que é o seguinte, uma coisa do linguajar desse tipo de polimerização. Uma dessas coisas é o fato de que muitas vezes você vai encontrar o termo polimerização por adição ou poliadição, né? É um termo muitas vezes usado como sinônimo da polimerização em cadeia, porém hoje em dia o que se recomenda, né, em termos de ser mais correto, é chamar de polimerização em cadeia em vez de poliadição. Pelo fato de que às vezes existem polimerizações em etapas que são poliadição, né? São do tipo poliadição, tá? Então é melhor chamar de polimerização em cadeia, ou seja, a polimerização que acontece a partir do crescimento devido à ruptura das duplas ligações dos monômeros, encadeamento e tal, ok? Então é melhor chamar de polimerização em cadeia. E outra coisa do dia a dia em termos de linguajar que você vai encontrar, vamos supor, o cara cita lá, você está estudando sobre uma borracha, vamos supor um polibutadieno. Você vai estudar um pouco sobre a síntese dela, você vai ver lá algo assim, aqui é uma polimerização aniônica. Você vai estudar um pouco sobre o SBR, você vai ver, aqui é uma polimerização do tipo radicais livres. Vai estudar o polietileno de baixa densidade, também vai dizer aqui é uma polimerização do tipo radicais livres. O polietileno de alta densidade, você vai ouvir falar que é uma polimerização do tipo Ziegler-Natta ou do tipo Phillips. Então, nesse caso aí, tudo isso é o quê? Tudo isso é o tipo de iniciador, né, que é utilizado para sintetizar esse material. Então, isso não foi falado lá na polimerização em etapas, porque lá isso não existe. Então, isso quer dizer o quê? Que na polimerização em cadeia há necessidade da adição de um composto químico para, digamos assim, iniciar o crescimento das cadeias poliméricas, que é o tal do iniciador, ou seja, um composto químico que é colocado no meio que vai, digamos, dar esse start aí. Tá? Então, no caso, quando a gente fala a polimerização do SBR via radicais livres, isso quer dizer o quê? Que você colocou antes ali da polimerização acontecer um composto químico que se decompõe em radicais, e esses radicais vão ser o local a partir do qual os monômeros vão se inserindo ali, gerando uma cadeia polimérica. Tá? Do mesmo jeito, quando eu falei do polibutadieno, a polimerização aniônica quer dizer o quê? Que tem um composto químico que se decompõe em ânions, né? Em íons, né, posso dizer assim, né, que tem um ânion, mas tem um contraíon, que a gente chama, que é um cátion também. Mas falando do mais importante, que seria o ânion, esse ânion vai ser o local, a partir do cada ânion gerado ali, claro que não é só um, né, são vários, e cada local ali vai ter a adição de vários monômeros, e aí a cadeia polimérica vai se formar a partir dali.
Tá? Então, o iniciador é digamos assim, um ator fundamental na polinização em cadeia. Embora quando eu for falar em mais detalhes, por exemplo, quando eu entrar na polinização em radicais livres, vocês vão ver ali que de repente existe a possibilidade de uma polimerização térmica. Isso quer dizer o quê? Que não tem um composto iniciador colocado lá dentro, embora eu possa pensar do mesmo jeito como a existência do iniciador a partir da reação entre monômeros do próprio meio, gerando, digamos assim, uma espécie de um iniciador. Tá? E também, quando eu ampliar esses conceitos, vocês vão ver que eu posso incidir no meio de polimerização radiação, né? E essa radiação pode fazer com que a polimerização aconteça porque ela vai fazer com que haja quebra dessa dupla. Tá? Então, de forma bem básica, é isso que eu quero deixar aqui nesse momento, nesse vídeo introdutório, que é o seguinte: existe a necessidade de um composto químico chamado iniciador. Embora, sob um ponto de vista mais amplo, o termo de iniciador pode ser não só apenas composto químico, e sim algo a mais aí que eu vou explicar mais em detalhe mais para frente. Tá? Mas isso é uma diferenciação muito importante em relação à polimerização em etapas. Tá? Lá a gente via que era só a reação entre grupos reativos e que podia-se até adicionar um catalisador lá para baixar a energia de reação entre os grupos químicos lá. Mas isso aí é um catalisador, digamos assim, atuando na sua forma mais convencional possível, né, que é baixar a energia de reação. Enquanto que o iniciador aqui ele atua, digamos, diretamente como um composto químico lá, na reação em si, inclusive ficando até na ponta da cadeia, né, do polímero final. Tá? E um outro aspecto que é importante fazer um link aqui, que muitas vezes na literatura você vai ver os caras chamando de iniciador de catalisador. Tá? Então, quando a polimerização é em cadeia, muitas vezes eles chamam sim um iniciador de catalisador, embora é importante a gente deixar isso bem claro aqui, que nesse caso ele atua mesmo como iniciador. Tá? Então, essa questão aí que eu disse, né, de que você vai ver polimerização do tipo aniônica, polimerização do tipo Ziegler-Natta, polimerização do tipo radicais livres. Então isso aí está tudo associado à forma, ao tipo de iniciador, como é que o iniciador atua, né? Porque essa iniciação, que é o quê? Que é assim, o princípio da coisa, ou seja, como é que esse composto químico vai se decompor. Ele vai se decompor em radicais, aí a gente chama do tipo radicais livres. Ele vai se decompor em íons, aí a gente vai chamar aniônica e catiônica. Ele é um composto de coordenação, aí vai ser do tipo Ziegler-Natta, ou Phillips, ou metalocênico, né? Então isso tudo está associado ao tipo de iniciador, tá? E isso vai implicar em produtos diferentes, porque cada iniciador vai resultar numa cinética, vai resultar num tipo de cadeia. Isso tudo vai ficar mais, digamos assim, mais claro um pouquinho mais para frente, tá? Uma outra nomenclatura que você vê bastante na polimerização via radicais, ou via radicais não, em cadeia, é a seguinte: você vai ver, aquela polimerização em solução, aquela polimerização em massa, a polimerização, vamos supor, do polietileno em lama, né? A polimerização do PVC é do tipo emulsão. Quando compara uma borracha de dieno lá em solução com a borracha obtida em emulsão, você vê tal e tal diferença, né? Então isso aí é um aspecto que a mais, digamos assim, da polimerização que está associado à técnica de polimerização, tá? E eu vou falar um pouco mais disso, embora eu não tenha falado para a polimerização em etapas, isso também existe lá. Porque o meu objetivo aqui, quando eu tracei, fala das diferentes rotas de polimerização, sei lá, cadeia, etapas, né? Eu resolvi deixar para o final essa parte aí de técnicas. Por quê? Porque eu tenho algumas técnicas semelhantes na cadeia em etapas, embora a literatura
sempre, digamos assim, ela trate essa questão de técnica em mais detalhes para a polinização em cadeia. Tá? Você vai ver menos sobre as técnicas para polinização em etapas, né? Mas elas existem do mesmo jeito, né? Em solução, em massa, interfacial e tal, e tal, e tal, ok? Isso aí vai ficar mais claro mais para frente quando eu falar das técnicas. E eu vou juntar todo mundo, mas é uma questão de nomenclatura que eu queria dizer aqui. É uma questão de técnica. O que quer dizer isso? A polimerização em solução é como o monômero está ali, digamos assim, se relacionando com o solvente do meio. Como eu digo, a polimerização em massa, o que eu estou querendo dizer? Já sei de cara que não tem solvente. Né? Então, e aí já vai ter uma característica específica que, de repente, a questão da troca de calor, da possibilidade de aumento de viscosidade. Né? Então, você tendo uma noção básica disso, lá no final, quando você terminar a disciplina ali, isso já dá uma noção boa quando você vai na literatura e já consegue fazer umas diferenciações no momento que você lê isso, porque isso é muito presente, muito corriqueiro mesmo na literatura sobre síntese dos diferentes polímeros. Tá? Polímero em emulsão, aquele polímero ali em suspensão, aquele outro lá em massa e tal, ok? Bom, então, como eu disse, tendo falado um pouco dessa nomenclatura básica aí, que sempre existe lá na literatura sobre síntese em cadeia, voltando aqui para as etapas que eu estava dizendo, né? A iniciação é uma das etapas e ela vai existir em qualquer tipo, né, de iniciador existente, seja em radicais, seja em aniônica, seja catiônica, seja ziegler-natta, e é por isso que eu posso falar aqui de forma genérica. Tá? Então você vai ter ali uma etapa de iniciação, que normalmente corresponde ao quê? A decomposição do iniciador, né, e o ataque, né, do primeiro monômero ali. E aí quando eu falar da parte cinética, a gente vai ver que essas duas etapas de iniciação, né, que, como eu falei, decomposição e ataque do primeiro monômero, elas podem ter ali suas velocidades diferentes e ela vai ser, digamos assim, a mais importante do ponto de vista cinético. Tá? Então, uma vez, digamos assim, adicionado o primeiro monômero a esse centro reativo aí, o que vai acontecer? O crescimento da cadeia, que é a adição de N monômeros a uma cadeia em crescimento. Isso aí a gente chama de etapa de propagação, que é o crescimento da cadeia em si, que é a polimerização propriamente dita. Né? Você vai ter ali a adição de N monômeros. Né? E aí tem algumas considerações que são feitas, né, sobre o fato da cinética, né, de se adicionar o primeiro da etapa de propagação, adicionar o 11º ou então o 105º, né, você considera que a constante é a mesma, né, a constante de propagação é a mesma. Então isso vai ser, ou seja, independente de qual o número, digamos, do monômero adicionado ali, ele vai corresponder a uma mesma etapa, digamos assim, cinética, tá? De crescimento da cadeia. E por fim, né, você tem uma etapa que se chama de terminação. Né? E a terminação é o quê? É o fim do crescimento da cadeia. Né? O fim do crescimento da cadeia. Isso quer dizer o quê? A cadeia cresceu até certo ponto, vai chegar a um determinado ponto que esse centro ativo aí ele vai ser desfeito, ele vai morrer, digamos assim. E isso pode acontecer por rearranjo, digamos assim, com um monômero, né? Uma transferência para... Eu não queria falar transferência ainda, porque eu vou falar daqui a pouco, né? Mas os primeiros de todos, né? Os mais básicos, principalmente associados à polimerização radicais, são o quê? A combinação de dois centros ativos em crescimento, né? Então, duas cadeias estão crescendo ali, esses centros ativos se encontram e eles vão se unir, digamos assim. E a outra questão seria o desproporcionamento, que é uma troca, digamos assim, de átomos ali entre duas cadeias em crescimento, fazendo com que as duas parem de crescer, porque elas vão acabar se satisfazendo eletronicamente, tá? E
Depois, quando falar da polimerização do tipo iônica, a gente vai ver que pode ter um rearranjo, né, com o contraíon. O que quer dizer isso? A cadeia estava lá, cresceu até certo ponto e daqui a pouco ela vai terminar, ou seja, ela vai ser impossível crescer mais. Por quê? Porque vai ter um rearranjo ali com um agrupamento atômico que a gente chama de contraíon. Vamos supor, se ela é aniônica, esse contraíon seria um cátion, e aí de repente vai sair um hidrogênio ali, vai se rearranjar vai sair, digamos assim, com esse contraíon, e a cadeia vai de repente gerar uma dupla, algo assim, de maneira que não vai crescer mais, tá? Isso vai ficar bem claro em cada uma das situações. Então, eu estou dando exemplos aqui genéricos de terminação, tá? Agora, uma outra reação importante, né, que também tem a ver com a terminação, porque ela significa que a cadeia que estava em crescimento não vai continuar crescendo mais, mas sendo que nesse caso, o fato de, assim, quando essa cadeia termina, vai dar a possibilidade de outra começar a se formar, começar a crescer, e por isso que é chamado de transferência. Isso quer dizer o quê? Morre um centro ativo, mas nasce outro, né? Então, no caso aí, muitas vezes uma cadeia está crescendo e ela pode pegar um átomo de uma outra cadeia que está ali do lado dela, de repente a cadeia já até desativada. E quando ela pega um átomo ali, vamos supor, de hidrogênio, ela abre um ponto reativo ali. Isso, por exemplo, é a explicação sempre a explicação mais usada e é que realmente acontece, né, para geração de ramificações de comprimento grande, né, em polietileno de baixa densidade. Então, o centro ativo ali, que é um radical, está crescendo, ele tira o hidrogênio de outra cadeia, se satisfaz eletronicamente e agora gerou um ponto reativo em outra cadeia, e isso vai gerar uma ramificação, né? Existe, por exemplo, um outro processo intramolecular no polietileno de baixa, que é a remoção de um átomo, mas da própria cadeia, né? E quando ele remove esse átomo, apenas uns 3, 4 carbonos atrás, digamos assim, e isso faz gerar ramificações de cadeia curta. Quando eu colocar um slide mais para frente, em outro vídeo, eu vou falar sobre isso, embora eu acho que eu já tenha falado na parte de polímeros, tá? Dos diferentes tipos de termoplásticos, eu acho que eu já falei sobre isso aí. Mas, sinceramente, não me recordo mais. Outra questão, por exemplo, tem monômeros ali no meio e, de repente, ela transfere o centro ativo para um monômero, né, por troca. Né? Pega um hidrogênio, né, e esse hidrogênio gera um radical naquela outra cadeia. Naquela cadeia não, no outro composto que é o monômero, e esse monômero vai possibilitar o crescimento acontecer, né? Outra reação de transferência pode ser para solvente, por exemplo, né? E para não me alongar muito, né, eu queria citar o exemplo, por exemplo, de um agente devidamente adicionado com esse objetivo, tá? Que é o agente chamado agente de transferência. Então, existem alguns compostos químicos que são adicionados no meio de síntese exatamente para aumentar a quantidade de reações de transferência. E no momento que isso acontece, isso faz com que tenda a reduzir a massa molar média do meio. Por quê? Porque aumentou a probabilidade de terminação das cadeias, né? Então, se aumenta a concentração desse reagente, aumenta a probabilidade dessas reações acontecer e, portanto, a massa molar média vai tender a reduzir quando a concentração desses reagentes é aumentada lá nesse meio de polimerização. E eu vi muito isso nos polietilenos, né, de alta densidade, embora isso seja usado para qualquer polímero, tá? Seja usado para qualquer polímero. O polietileno de alta densidade, por exemplo, eles usavam muito hidrogênio. Então, aumentar a massa, digamos assim, a concentração de hidrogênio no meio já resultava em massas molares menores. Então, esse era um recurso usado para se obter, por exemplo, um polímero usado na injeção, que são grades de massa molar menor, né, que eu falava lá no início. Então, nesse caso, a concentração de hidrogênio no meio era maior, exatamente para que a massa molar fosse menor. Por quê? Porque aumentava o número de reações de transferência. Já a geração de polietileno de ultra alto peso molecular, a concentração de hidrogênio era zero, digamos assim, porque não se queria parar o crescimento da molécula, para que ela já atingisse o seu lá alguns milhões de gramas por mol. Tá? A gente vai ver também que tem uma outra estratégia usada em termos de controle de massa molar, que é a variação de temperatura. Tá?
você pode ir variando ali, sei lá, alguns graus Celsius, digamos assim, em torno daquela temperatura padrão, e aumentando alguns graus tende a se gerar uma massa molar menor. Por quê? Porque aumenta a probabilidade de terminação, porque você favorece, né, a reação de terminação acontecer. Porque ela vai mexer, digamos assim, na constante de terminação, digamos assim. Tá? Então, eu tenho a impressão que é quase só isso que eu queria falar nesse vídeo aí, mas tem um detalhe a mais que é importante aí de citar, né? Que, voltando de novo para essa literatura geral de polimerização em cadeia, é o seguinte, quando você vai ler um pouco, sei lá, polimerização de dienos, polimerização do polietileno, polimerização do PVC, todos são tipos, né, de síntese em cadeia, você vai ver muito que cada tipo de reação ali exige uma temperatura específica. Né? Isso normalmente está associado ao tipo de iniciador usado, tá? Que o iniciador, para que tenha, digamos assim, um desempenho de reação adequado, a polimerização tem que acontecer naquela faixa de temperatura. Então você não pode dizer, a polimerização em cadeia é sempre acima de tal valor. Não. Tá? Você vai ver, por exemplo, polietileno de alta densidade obtido por Ziegler-Natta, está ali em torno de 80 graus. Né? Polietileno de baixa densidade, você vai ver que pode chegar a mais de 200 graus algumas vezes. Né? Você vai ver um exemplo muito legal da borracha de SBR. Você vai ver borracha fria, borracha quente. O que é isso? Associada à temperatura de síntese. Por quê? Porque a borracha quente foi a primeira usada, sintetizada, e depois eles obtiveram a borracha fria, que tinha características melhores. Por quê? Aí você vai ver que isso é nada mais do que a temperatura de síntese que mudou. Então, no começo, precisava de uma temperatura alta para que os compostos iniciadores se decompusessem em radicais, né? Ou seja, os peróxidos se decompusessem em radicais. E para isso era necessária a temperatura alta. Depois eles descobriram os iniciadores redox, que eles podiam, digamos assim, gerar radicais em temperaturas menores. E daí que veio a denominação borracha quente e borracha fria. Sendo que o fato da síntese ser em temperatura menor implicou em propriedades melhores daquela borracha sintetizada. Tá? Você vai ver, por exemplo, que a síntese de uma borracha butílica é em temperaturas bem abaixo de zero. Né? É uma polimerização catiônica, a catiônica tem essa característica. Tá certo? Então, o que eu estou querendo dizer? Que não dá para você dizer, uma temperatura é X. Você pode dizer associado a certos tipos de iniciadores. Sei lá, se envolve peróxido e não tem ali um metal para baixar a energia de quebra, digamos assim, desse composto químico radicais, você vai ver que normalmente você vai precisar de uma temperatura um pouco alta para que tenha uma certa decomposição razoável desses peróxidos aí, tá? Em radicais. Ok? E, como eu falei, polarização redox já pode ser feita em temperatura menor. Por quê? Porque agora tem um elemento aí que vai doar elétrons e vai promover essa quebra em radicais em temperaturas menores, tá? Outras você não pode usar a temperatura alta, por quê? Porque de repente pode ter um monte de reação de transferência que vai fazer com que a cadeia não cresça. Então, de repente, a necessidade de baixar a temperatura é exatamente para que seja possível a geração de moléculas de tamanho polimérico. Senão vai ter tanta reação de transferência que a cadeia não vai crescer e, portanto, não vai gerar polímero propriamente dito. Tá? Uma outra coisa que eu acho importante citar aqui como uma primeira aula de polimerização em cadeia é o fato, né, que também é algo que eu já falei, né, o fato de ser a síntese uma receita, né, uma receita de bolo. Né? Você vai ver ali, eu vou polimerizar o estireno. Você vai olhar no livro de laboratório, sei lá, de experimentos de síntese de polímero. Você vai ver, coloque o estireno numa massa tanto, coloque um peróxido de benzoíla numa massa tanto. Aí o que vai acontecer? Leve a uma temperatura de X graus Celsius
deixe por tanto tempo, depois disso remova, e aí faça uma caracterização disso, daquilo outro, né? Aí seria uma polinização em massa, por quê? Porque não teve solvente. Em outra situação você vai ver uma polimerização do estireno ali, que envolve a adição de um solvente, de repente até numa emulsão, e aí você vai ver que é a técnica que mudou e tal, tá? Então, mas é sempre importante saber que você tem uma espécie de uma sequência, né, de adição de compostos químicos. Por quê? Porque isso é uma espécie de receita mesmo. Tá? Eu quero gerar agora um quase igual a esse, mas a uma massa molar menor. De repente implica em que aumentar a concentração de iniciador, por exemplo. Se você tem, vamos supor, 1 kg ali de estireno e coloca, sei lá, 50 gramas de iniciador, se eu aumentar essa massa para 100 gramas de iniciador, certamente a massa molar do polímero vai ser menor. Por quê? Porque agora você vai ter um maior número de centros ativos ali para aquela mesma massa de monômero existente. Portanto, a massa molar média, ou seja, a divisão de monômeros, né, por centros reativos, vai implicar no menor número de monômeros por centro reativo, né? Então, no final das contas é isso, né? Você vai ver que de repente eu coloquei uma quantidade molar de, vamos supor, 1 mol de monômero, melhor, de iniciador aqui dentro, e não resultou exatamente naquela quantidade de cadeia. Mas por quê? Porque de repente nem todo iniciador gerou cadeia polimérica, e por isso a gente vai ver que tem um termo chamado de rendimento, tá? Então são alguns detalhes aí, né, que eu queria mais enfatizar sobre isso. O fato da polimerização em cadeia ter monômeros que têm as duplas, e essas duplas são exploradas na síntese, né? A cadeia vai crescer a partir da exploração dessas duplas, e isso é o que garante a funcionalidade 2, né? E os dienos, por exemplo, têm a funcionalidade até maior que 2, tá? Funcionalidade 4, mas sendo que só explora uma dupla também na hora da polimerização. A outra normalmente vai ficar na cadeia polimérica, no produto final, e uma parte dela pode ser explorada durante uma reação de vulcanização, tá? Um outro aspecto que eu levantei aqui, que você vai ver sempre na literatura, né, é o fato de que existem etapas distintas na polimerização em cadeia, que é iniciação, propagação, terminação, tendo também um tipo muito conhecido, que é a polimerização, ou melhor, que é a etapa de transferência, né? E que associado a essa etapa de iniciação, você vai ver muito na literatura como o polímero é obtido. Aquele polímero ele é obtido via radicais, aquele polímero é obtido anionicamente, cationicamente, via radicais livres, via Ziegler-Natta. Isso quer dizer o quê? O tipo de iniciador que foi usado, tá? Que o iniciador é um composto químico presente, né? Ou seja, ele é o start, aí, é o que dá esse começo dessa reação, tá? Faz com que a reação aconteça, tá? E a gente também falou das técnicas, né, que também existem na polimerização em etapas, embora a maior ênfase seja dada às sínteses em cadeia. Aquele polímero obtido em emulsão, aquele em solução, aquele em lama, aquele em massa, muito associado à literatura da polimerização em cadeia. E a gente vai ver que é o quê? O que foi usado ali, ou seja, dentro daquele reator, usou solvente, não usou, como é que o monômero está nesse solvente, ele está dissolvido, ele está suspenso, ele está na forma de uma emulsão, né? Então, quais os compostos químicos você coloca para fazer com que isso seja considerada uma polimerização do tipo emulsão, por exemplo, tá? E a gente falou que existem diversas temperaturas que podem ser usadas nessa síntese aí, e por fim, eu queria só deixar um detalhe que é interessante, né, que eu gosto, né, que é o fato, por exemplo, de quando você pega um superbond e você abre aquele tubinho ali, daqui a um tempo muito curto, você vai ver que o material já endureceu. Ali nada mais é do que uma polarização em cadeia que aconteceu, tá? É uma polarização em cadeia do tipo aniônica, e que o iniciador nada mais é do que traços de umidade existentes na atmosfera, tá? Então é um exemplo típico de que praticamente todo mundo já viu uma síntese polimérica acontecer, tá? E o polímero final é um termoplástico, né, diferente de muitas
colas e muitos adesivos que tem por aí que são termofix, embora muitos são termoplásticos, alguns são termoplásticos, como eu falei, aqueles que tem o princípio da evaporação de solventes, sei lá, cola branca, por exemplo. Tá? Então acho que era isso aí que eu queria falar como uma introdução sobre polimerização em cadeia. E na próxima aula aqui eu vou falar sobre a iniciação do tipo radicais livres, tá? Então boa noite para todo mundo aí, até o próximo vídeo.